Amém. Amém, queridos. Podeis sentar. Nós possamos experimentar dessas delícias de andar com o Senhor, aqui e eternamente na sua glória. Vamos abrir, amados irmãos, nossas Bíblias em Provérbios capítulo 13, dando continuidade à série de sermões em todo o livro de Provérbios. Capítulo 13, nós já vimos sobre as consequências positivas e negativas de receber e acatar uma instrução, um conselho, um ensino. Nós vimos também quanto ao uso correto da língua, ou mau uso da língua, né? Quando você abre a sua boca, existem consequências também positivas e negativas. E agora nessa manhã nós vamos ver quanto à retidão do homem, quanto à nossa conduta, na nossa rotina diária. Esse pai vai dizer ao filho: olha, vão existir consequências se você procede em retidão, mas se você pisa fora do caminho, se você procede mal, há consequências negativas. Provérbios capítulo 13. Como eu tenho feito sempre, eu vou ler todo o capítulo, mas nós vamos meditar em apenas 7 versículos. Diz assim então, Provérbios capítulo 13, a partir do versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda o que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre não ocorre ameaça. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Quando eu digo, queridos, vamos orar, meu desejo é que você ore comigo. Já houve tempo em minha vida em que, quando eu não era pastor, e eu não quero dizer que quando eu
quando eu fui ordenado foi que eu virei crente, mas eu já estive como vocês, congregando, mas sentado aí no banco. E eu sei que muitas vezes o que você mais quer é que a leitura bíblica acabe. O que você mais quer é que a pregação acabe logo. E você perde um manancial. Você perde um banquete para saciar a tua fome. Você perde tamanha riqueza que há na palavra de Deus. Fartura, riqueza, consolo. Então eu peço que você ore para que Deus alimente o seu ser por completo pela sua palavra e que você se deleite. Veja, sinceramente eu vou dizer, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, limitações por não ser um bom pregador, por não conseguir passar da melhor maneira possível para vocês o texto sagrado, tá bom? Mas se esforcem o máximo em seus corações para que absorvam e sejam edificados pela palavra. Vamos orar juntos, queridos. Ó Deus precioso, Deus maravilhoso, Senhor de nossas vidas, amamos o Senhor é o amor. Não conhecíamos, Pai, o amor, até te conhecer, Pai, até o Senhor se revelar a nós. Se nessa manhã tem pessoas que conhecem apenas o presbiterianismo, que conhecem apenas o cumprimento de regras num culto, ó Deus, eu suplico ao Senhor, tem misericórdia, se revela a essa pessoa, Pai, através dessa palavra preciosa, da Tua voz, Pai, que é a Bíblia Sagrada, através da pregação da palavra. Revela-te, Deus, aos pobres homens, Pai, e mulheres que não conhecem ao Senhor. Alimenta, Pai, o Teu povo que necessita diariamente da Tua palavra. Ó Deus, não nos permite, Pai, andar desidratados e famintos, Pai, e assim andar errantes, desagradando ao Senhor. Propósito nosso, Pai, é viver para a Tua glória, Pai. Para benefício nosso, inclusive, Pai. Viver para a Tua glória, nós somos beneficiados. Somos beneficiados nessa vida e eternamente. Ó Deus, nos dá da Tua palavra, Pai. Nos dá da Tua palavra, Pai, mais uma vez nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conta-se a história que na cidade de Houston, no Texas, chegou um novo pregador ali naquela cidade. E ele pegou um ônibus e não diz, né, a história qual era o seu destino. Sei que ele subiu no ônibus e ele pagou a passagem e naquele ônibus, naquela condução, se pagava ao motorista, não tinha cobrador. E ele notou ao sentar na sua cadeira que foi dado um troco a mais a ele. Foi dado 25 centavos a mais. Então, ao perceber aquilo, ele disse, eu tenho que devolver esses 25 centavos. Né? O motorista errou, ele me cobrou errado, ele me devolveu a mais. E eu preciso então devolver. Mas no seu interior, naquele conflito, a sua herança pecaminosa, né? Na sua natureza adâmica ainda nele, que nada, são apenas 25 centavos. Bobagem isso, deixa isso para lá. Ao chegar próximo do seu destino, ele não se conteve, então ele chegou perto do motorista e disse, senhor motorista, o senhor me devolveu troco a mais. E eu queria devolver os 25 centavos. E aí o motorista, com o caminhão, o ônibus parado ali, virou para ele e disse, o senhor é o novo pregador, né, que veio para a cidade? Sim, sou eu, novo pastor. Ele disse, eu te dei o troco a mais de propósito, porque eu tenho vontade de conhecer a igreja. Eu tenho muita vontade de conhecer o Evangelho. Eu tenho muita vontade de ouvir você, de ir lá para te ouvir. Então eu queria saber qual era o teu procedimento. Então o motorista pegou os 25 centavos e desceu do ônibus. Assim que o ônibus partiu, aquele pastor, ele se agarrou no primeiro poste que estava na frente dele. E abraçado com o poste, ele clamou ao Senhor. Ele exclamou ao Senhor, ó Deus, que miserável homem que eu sou. Eu iria vender teu filho por 25 centavos.
Muitas vezes nós ficamos entusiasmados, né? Entusiasmados não, me perdoem, perplexos com a atitude de Judas, de ter vendido, de ter traído o Senhor. No nosso procedimento diário, muitas vezes nós negociamos a nossa fé, nós traímos e nós vendemos o Senhor. Nós declaramos com a boca, mas o nosso coração, diz a Escritura, está completamente distante de Deus. Nós declaramos crer e viver para alguém que nós nem sequer conhecemos. Conhecemos padrões éticos de uma instituição religiosa. Nós não amamos o Senhor. Veja, a igreja evangélica hoje pode ser presbiteriana, pode ser reformada, pode ser pentecostal, ela é mais legalista do que ela imagina ser. E jamais assumir, simplesmente por ser um cumprimento de regras, ou radical ou não, mas o cumprimento de regras faz com que você seja, entre aspas, agradável aos olhos de Deus, viva para a glória de Deus e seja um crente genuíno. O pai, nessa figura aqui de Provérbios, que eu quero sempre trazer para vocês, lembrem-se sempre assim, você sentado no colo do seu pai, ouvindo a instrução preciosa, mas veja, eu não posso pedir que você dê forma a Deus, porque eu estaria pecando, induzindo vocês a pecar, mas veja, o ouvido completamente inclinado, o ouvido do teu coração completamente inclinado e submisso à palavra de Deus, como um filho atende às preciosas instruções de um pai sábio, de um pai temente a Deus. É essa a representação de Salomão aqui, é essa a representação de Deus para nós. Veja, Deus, como eu já disse, é o Senhor dos exércitos, o Rei das nações. É um Deus irado também, é um dos seus atributos, a sua ira. Mas veja, ele diz que por causa de Cristo Jesus, da nossa aproximação, nós podemos chamá-lo de paizinho. Então, junto do nosso pai, dizer, paizinho, fala, eu quero ouvir as tuas instruções. O pai quer dizer ao filho, olha, existe uma maneira de proceder. E eu não estou falando só sobre ser uma pessoa educada, eu não estou falando apenas de ser uma pessoa moralmente reta, eu quero falar de uma conduta ainda maior, que diz respeito à santidade. Então veja, educação e moral, o ímpio também ele pode proceder bem. Não significa que ele é um filho de Deus. Não significa que ele teme a Deus. Mas santidade é algo que vai muito mais além. A santidade só é habilitar aquela pessoa que tem o Senhor Jesus Cristo. Veja, como Senhor e Salvador de sua vida. Eu quero que você observe ainda no capítulo 13 de Provérbios, alguns versículos, poucos versículos que vai falar sobre o nosso cuidado, as consequências negativas e positivas quanto à nossa retidão. Observe mais uma vez o versículo 6. Sei que nós já lemos, mas eu queria ler cada versículo que nós fôssemos meditar. Provérbios capítulo 13, no versículo 6. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. A segurança que talvez todo mundo deseja. Rapaz, eu queria ficar livre de problemas, eu queria ficar livre de confusão, de enrascadas, eu queria ficar livre de dor de cabeça. Ele está dizendo que a justiça guarda ao que anda em integridade. Se você conseguir ser um pouquinho honesto, você vai ver que todas as enrascadas da sua vida, a culpa é sua. A culpa é sua. A maioria. Se você não consegue ser honesto, permita que alguém faça isso por você. A pregação da palavra de Deus, ela é incrível, porque ela vem confrontar o teu coração. Eu fico muito feliz quando alguém diz assim, o que eu amo na pregação reformada, o que eu descobri quanto à pregação reformada, da pregação, né, pura e simples do Evangelho, seja quem estiver pregando, seja qual for o pregador, não estou falando de astros, daqueles que são mais hábeis para pregar bem, mas veja, é porque ela vai me confrontar. Então você emudece e você apenas ouve Deus falar ao seu coração e Ele revelar quem você é. Então Ele revelar como você está procedendo. Então o maravilhoso para mim é dizer assim, discuta com Deus.
Veja, quando o pastor ele prega expositivamente, não tem como acontecer comigo o que muitas vezes eu já ouvi em experiência de outros pastores dizer: pastor, quem o senhor pensa que é para dizer isso de mim? Certamente o pastor deve ter dito alguma coisa de algum irmão pessoal que foi confidenciado a ele, alguma coisa assim. Mas no meu caso, ou no caso dos pregadores, nos expositores da palavra, discuta com Deus. Veja, de novo, a grande maioria dos problemas que você tem na sua vida, a situação em que você se encontra, a culpa, eu posso ter certeza absoluta de quase tudo, ela é culpa sua. E a grande esperança disso tudo, veja o que Deus quer dizer: se a enrascada em que você estiver, falando para os jovens e agora falando para os adultos, a dor de cabeça em que você se encontra não for culpa sua, ele está dizendo que a justiça de Deus ela vai te proteger. Veja, vamos logo imaginar a justiça de Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo que habita dentro do seu coração, a ação consoladora dele, a ação completamente poderosa dele, chegando logo ao todo, o poder de Deus que habita dentro de você, o Deus que te olha, o Deus que cuida de você, o Deus que te protege, ele não vai falhar jamais. Agora o grande problema é, eu crio o problema, eu resolvo o problema, eu insisto no problema. E é por isso que muitas vezes o gênio da lâmpada mágica que eu fico convocando, que eu vivo chamando, ele muitas vezes não aparece. Veja, me entenda. Quantos aqui não disseram: rapaz, eu já supliquei tanto a Deus quanto ao problema, quanto à situação que eu estou passando, as minhas lágrimas, as minhas dores, e Deus não me ouviu. Eu invoquei tanto o nome do Senhor, e eu vou dizer, como um gênio da lâmpada mágica, e nada acontece. Você cria o problema, você obstinadamente agoa, aduba aquele problema. Você não se arrepende do seu pecado e você não consulta a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Sempre tem mas. Sempre tem porquês. Você me convence, você me engana, mas você não engana a Deus. Você vai continuar sofrendo, vai continuar doendo. Talvez essa não é uma má notícia, mas essa é uma notícia preciosa para você. O que o Pai diz aqui ao Filho, a todo Israel, a todos os crentes, o que Deus diz a você é que há uma garantia. Deus está asseverando para você nessa manhã de que Ele cuida e de que Ele protege, de que Ele resolve o teu problema. Aquele que anda em integridade. Mas a malícia, ela subverte o pecador. Ela vai tragar, ela vai destruir. Isso também Deus está asseverando. Isso também Deus está testificando, Deus está afirmando para você: meu filho, continue com sua malícia, achando que é o dono da razão. Meu filho, continue com a sua malícia, achando que vai dar jeito em tudo. Continue com sua malícia, tentando consertar as coisas do seu jeito. Destruição e destruição. E eu posso dizer a vocês com muitas dores e com muitas dores de cabeça. Com muita ausência de paz, com muitas angústias. Mas a justiça é garantido que guarda o que anda em integridade. Deixa eu descrever, eu preciso fazer isso. Parece que eu tenho uma agonia dentro de mim, uma agonia, e parece que eu não sou claro, e eu prefiro entender que eu não estou sendo claro o suficiente para a igreja em expor a palavra, do que eu entender que Deus está tapando os teus ouvidos para que você continue incrédulo, que o teu pecado é um cerume enorme no teu ouvido, no ouvido do teu coração, para que você não escute, para que você não creia e para que você não se deleite no Senhor. Você não entendeu que tem alguma coisa muito errada no teu cristianismo.
Você não entendeu? Você fala para todo mundo que ser crente é uma maravilha, que ser crente é muito bom, e você declara paz, e você declara amor, e você declara graça, mas nem você experimenta isso. Não tem algo de errado não com esse evangelho, você não experimenta isso, pelo qual você declara, pelo qual você canta, foi prometido aos crentes, e por que você não usufrui disso? Se eu não estou sendo claro, no mínimo, tente entender que tem alguma coisa errada com esse evangelho que você tem vivido, com essa certeza que você tem de que habita dentro de você o Santo Espírito. A justiça guarda o que anda em integridade, é uma segurança maravilhosa, mas a malícia, ela vai destruir os pecadores. O próprio pecado, a própria iniquidade dos pecadores é que corrige, entre aspas, a eles. Quem é a minha instrução? A minha instrução, o meu pecado é mais malícia. Veja, eu somo um pecado aqui, eu somo outro pecado aqui, uma mentira, eu junto aqui e consertei a situação. Destruição, dores, é uma garantia que virá para a sua vida. Quando eu falo sobre isso, eu estou te mostrando, corra para Cristo, para o justo, para o íntegro, para o puro, porque Ele pode resolver esse problema da sua vida. Veja, eu não estou pregando a terror, eu estou querendo que você olhe para Cristo. Eu quero dizer, olha, a situação que você encontra, você vai continuar nela, e existe uma saída graciosa, e essa é somente o Senhor Jesus Cristo. E eu já disse, conhecer a Cristo não significa dizer Jesus, Jesus e Jesus, e repetir esse nome várias vezes. Isso é misticismo religioso. Conhecer a Cristo e viver por Ele. O versículo 9, queridos. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos vai se apagar. Veja, essa luz de brilhar intensamente é natural do fogo que ele se apague. Ele está falando sobre que essa luz que brilha intensamente, ela não perde nunca o seu vigor. Essa luz, ela não vai se apagando, essa luz, ela não vai perdendo o seu brilho. Quando ele diz que a luz do justo brilha intensamente, ele está querendo dizer que é uma luz que brilha cada vez mais forte. Veja que interessante, brilhar intensamente aqui significa, toda vez que você olha para ela, parece que ela está mais flamejante, parece que ela tem mais calor, parece que ela tem mais luz. E essa luz brilhar intensamente significa felicidade, consolo e bons conselhos que vem trazer ao teu coração. Tudo que eu preciso são respostas. Tudo que eu preciso são respostas para essa minha vida. Veja, como é bom ter bons amigos. Nós vamos ver aqui na frente pessoas do nosso lado que vão nos dizer coisas boas, que vão nos ajudar. Veja, eu vou ter sempre isso, por mais que meus amigos não estejam perto de mim, meus irmãos. É uma luz que vai brilhar intensamente. Eu não dependo de ninguém, somente dele. Veja, brilhar intensamente. As instruções que eu preciso, que vai acalmar o meu coração. Aquele conselho que diz assim apenas, sabe aquela coisa que a gente diz dos amigos? Rapaz, aquela pessoa calada, só ela está do meu lado, ela me traz consolo, ela me traz segurança. Já ouvi muito isso. Eu já ouvi muito isso. Rapaz, tem gente que fala um monte de coisa comigo, não deu em nada. Aquela pessoa está do meu lado assim, só em estar do meu lado calada, ou então muitas vezes, só porque ela disse, eu estou aqui com você. Aquilo trouxe uma segurança, um conforto enorme. Veja, bons conselhos. Alegria. Veja, consolação. Meus irmãos, consolo. Consolo para quem está agoniado, para quem está desesperado, para quem está aflito, para quem está com medo. Essa luz que brilha intensamente, ela é tudo isso e sem perder o seu brilho. Agora, os homens maus
a sua luz murcha. Ela pode murchar repentinamente, e ele pode ter o terror de vê-la murchar, ela ir se apagando, como um fogo que a gente assopra, que a gente tenta alimentar, e ele não volta, ele se apaga por completo. Já disse, sempre vai ter esses exemplos aqui, né? Do homem que tem tanto dinheiro, mas ele não tem mais alegria. Ele tem tanto dinheiro, ele conseguiu realizar os seus sonhos, talvez, de aquisição de bens e etc. Ele não tem alegria. Apagou. Eu já consegui ter o emprego que eu queria. Eu já consegui o casamento que eu queria. Já consegui os números na conta bancária que eu queria. Talvez não, né? Nunca é o suficiente, mas não tem alegria. Tudo aquilo que esse homem mau ele empreende vai murchar, vai se apagar, vai perder o vigor, vai perder a alegria, não vai fazer nenhum sentido para ele. Versículo 15. Veja, a segurança, uma luz que brilha intensamente, consolo, felicidade intensa para sempre. E agora o versículo 15. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. A boa inteligência aí é uma inteligência santa. Nosso Senhor Jesus Cristo cresceu com essa inteligência, nessa graça, conhecimento, sabedoria do Senhor. Veja, essa inteligência santa, ela consegue o favor de Deus e dos homens. Ele não está falando sobre malícia, mas ele está falando sobre uma inteligência santificada pelo Senhor. Uma inteligência boa. Esse é o conceito de bom. Há uma diferença de inteligência como malícia. É o que eu já falei para vocês. É porque quando eu coloco esses exemplos, a gente se apega somente a isso. Eu tenho muito medo de dar esses exemplos. Mas um criminoso, ele é inteligente como aquele que descobriu a vacina de uma pandemia. Veja, ele é inteligente da mesma maneira. O bandido nunca estudou, mas ele consegue cavar um túnel e sair do outro lado do presídio. Ele consegue arquitetar um roubo sobre uma inteligência sã, vinda do Senhor. Aquela inteligência que você adquire do seu pai, essa é a ideia. Veja, quando a Bíblia fala sobre o respeito que há aos anciãos, é porque aqueles anciãos eles já aprenderam de Deus e estão passando agora para o seu povo. Veja, respeite os presbíteros da igreja. Eles aprenderam do Senhor. Não é por causa das suas cães, dos seus cabelos brancos, não é por causa do seu ofício, pelo título, né? O ofício que eu quis dizer, o título, porque eles já receberam do Senhor. Uma inteligência boa. Você vai conseguir favor nessa vida, o favor dos homens, se você for uma pessoa sábia, segundo o coração de Deus. E você vai ter o favor, a graça do Senhor sobre a sua vida. Quem é que não deseja isso em sã consciência? Agora, o caminho dos pérfidos é intransitável. Queridos, o caminho do ímpio, ele é intransitável, ou seja, ele é desagradável até para ele. Você conhece uma pessoa que ela faz confusão o tempo todo? Nem ela gosta de viver nessa situação. Ela vive migrando, ela cria caso com uma pessoa, ela cria caso com outra pessoa, ela arruma confusão aqui e ali. Veja, ela não gosta disso, apesar dela produzir isso o tempo todo, porque ela não tem uma sabedoria vinda de Deus. O seu caminho é intransitável. Matthew Henry ele diz que esse pecador, esse homem tolo, ele se esforça em meio ao próprio fogo, ao próprio incêndio que ele ateou o fogo. Ele faz e ele faz de novo e ele insiste em caminhar por dentro do fogo, se queimando todo. É intransitável. Mas veja, para ele e para todos os que estão no seu caminho.
para todos os que caminham com Ele, para todos os que estão ao seu redor. Agora o versículo 16. Tudo sobre o nosso procedimento, irmãos, como nós devemos agir. Versículo 16. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O insensato, ele manifesta a sua loucura. O homem sábio, ele é cauteloso. A cautela é própria de quem é sábio. Veja, se ele tem conhecimento, ele vai consultar a si mesmo e vai consultar outras pessoas sábias. Imagina, se você consulta pessoas tolas, ela só vai concordar com você. Veja, quem é que eu mais amo? As pessoas que concordam comigo. As pessoas que dizem, vai, se arrebenta todo, eu vou estar lá para dar uma tapinha nas tuas costas. Quando tudo der errado, quando você estiver triste, desanimado, eu vou estar lá do teu lado para dizer, rapaz, que pena. O homem prudente em sua cautela, proceder com conhecimento, ser cauteloso, consultar a si mesmo antes de tomar atitudes, consultar outras pessoas sábias. Agora, o insensato, ele é impulsivo, o insensato, ele é tolo. O insensato, ele é rápido para dar respostas das quais ele não sabe. Por isso que ele espraia a sua loucura. Por isso que ele manifesta. Por isso que ele mostra facilmente sua loucura. Você, quando conversa com alguém sobre determinado assunto que você confronta, você já percebeu na resposta da pessoa, ela vai manifestar o seu argumento, ela vai insistir naquilo, você vai dizer, meu Deus do céu, é loucura isso daí. É loucura essa pessoa ir adiante. Mas a pessoa tola, a pessoa insensata, ela tem prazer nisso, ela se deleita nisso. Senão ela não estaria, senão ela não iria insistir nisso. Então veja, proceder com conhecimento e manifestar a sua loucura é um contraste que há entre o prudente, entre o sábio e o insensato, entre o sábio e o tolo. Mas veja, o tolo, ele vai manifestar aquilo que o pai vai dizer, não é somente um engano, não é somente um equívoco, mas é loucura. Sabe por que eu entendo isso, loucura, de maneira maravilhosa? É porque muitas vezes, se o pai disser, o insensato, ele manifesta o erro dele, ele manifesta um equívoco, então eu convivo com isso. O insensato, o tolo, ele manifesta loucura. Você vai acabar com sua vida. O versículo 17. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. O pai está querendo falar aqui sobre as consequências que há em trair uma confiança. Alguém foi enviado para fazer um negócio, foi empregado nele confiança. Aquela pessoa que recebeu toda a confiança, a quem foi depositado nela toda a confiança, ela simplesmente colocou tudo a perder. Em termos de um negociante, ele simplesmente revelou o segredo daquele comerciante. Talvez como se produz, como se confecciona aquele produto, para que as pessoas possam fazer algo parecido e, enfim, quebrar o negócio daquela pessoa. Esse mau mensageiro, ele se precipita no mal. Veja, essa pessoa que trai a confiança de outra pessoa, ele está falando que se precipita no mal, ela vai cair nesse mal. Veja, ela que vai ser prejudicada porque ela traiu essa confiança. Ela que vai ser prejudicada porque ela desprezou aquela pessoa que confiava.
Eu não esqueço da figura, da palavra que o Pai coloca, loucura. A sua loucura vai ser manifestada. Veja, tudo isso é aplicável. Aquela pessoa que desprezou, que traiu a confiança de alguém. Veja, ela vai cair nesse próprio mal. Ela vai sofrer as consequências por causa desse mal. Isso é loucura. Agora, o embaixador fiel, ele é medicina. Aquela pessoa que depositou confiança em alguém e a pessoa fez o bom uso daquilo que lhe foi confiado, aquela pessoa vai trazer cura. Veja só, cura. Veja, imagina qualquer ferida, qualquer enfermidade que você tenha na sua alma. Diga para você mesmo, aonde é que está doendo, onde é que está ferido, aonde é que você quer que Deus ponha a mão e te cure. Veja, confiar no Senhor Jesus Cristo, no fiel embaixador. Veja, nós somos embaixadores de Cristo. Ele depositou em nós confiança para que eu vá e pregue, para que eu vá e viva, e não que eu pegue os 25 centavos e traia o meu Senhor. Veja, quando eu tenho alguém em quem eu posso confiar, aquela pessoa que depositou em mim cura, veja, eu confio, ela cura não, confiança, ela faz bem à minha alma. O Pai está dizendo, não tem outra maneira a não ser o teu desprezo vai fazer com que você sofra as consequências. O versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Companhia, aquilo que Paulo diz, olha, as más conversações corrompem os bons costumes. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Irmãos, veja, ele será conhecido pelas suas companhias. Todos esses ditados populares que a gente fala, muitas deles é tirado da Bíblia. Diz-me com quem andas, né, e te direi quem é. Veja, uma vez eu tive um problema grande, né, quando eu usava a rede social, eu botei... Eu conheço o caráter de uma pessoa, se ela disser a mim que assiste Big Brother Brasil. Aí teve uns crentes aqui da igreja, inclusive eu não era pastor, né, que veio batendo em cima de mim. O Pai está dizendo aqui ao filho, você se revela com quem você anda. A sua companhia diz quem você é. Veja, a sua loucura de fazer companhia a esse mundo aí fora, e imitar em tudo esse mundo, e desejar esse mundo, está revelando, não tem como você se esconder, não tem como você, tem como, né? Mas você rapidamente fica chateado e diz, não me julgue, não me julgue. Não, você já está julgado, você já está julgada. O que o Pai está dizendo aqui é, cale a boca, eu sou seu Pai. Você se revela quem você anda, as suas companhias revelam quem você é. Não adianta. Veja, a minha grande preocupação, e agora, pastor, trazendo para o âmbito da igreja. Irmãos, há sempre uma crítica, né? Veja, mas tais pessoas não tem com quem andar, e é difícil o relacionamento na igreja. Deixa eu fazer você olhar para você mesmo. E você tem sido essa pessoa sábia para que as pessoas desejem sua companhia? Veja, o pensamento da gente sempre é egoísta. Eu queria poder gostar de andar com o irmão, com a irmã e tal, mas eu olho para as pessoas e não vejo ninguém de quem eu possa somar. Porque o que o Pai está dizendo é isso. Quem anda com um sábio, ele está querendo dizer com outras palavras. Veja, vai se tornar mais sábio ainda. Você vai agregar sabedoria. Você vai se tornar sábio. Aí você diz assim, poxa, não tem ninguém aqui que possa somar comigo. Pecado no teu coração.
Aí deixa eu fazer você olhar para você mesmo e dizer: e você tem sido essa pessoa especial? Você é uma pessoa especial para que alguém queira andar com você? Você tem sido essa pessoa sábia? Você tem sido essa pessoa que as pessoas podem confiar em você? Mas a gente sempre quer que as pessoas sejam para a gente. Veja, o companheiro dos insensatos vai se tornar mal. Pastor, isso não quer dizer nada. Tá, discute com Deus. Deixa eu dizer, pelo amor de Deus, discuta com Ele. Ele está dizendo que você não deve se associar com o mundo. Ele diz que se você quer ser amigo do mundo, você já está constituído meu inimigo. Tiago capítulo 4, versículo 4. E aqui veja, o pai está dizendo para o filho: não adianta, você vai ser mal se você anda com as pessoas más. Se você anda com os ímpios, você vai se tornar um ímpio. Ele está falando isso para o filho: meu filho, por favor, não saia dos caminhos do Senhor. Tem alegria na igreja, tem alegria na companhia dos crentes, tem alegria na companhia dos justos. Seja agradável, seja de confiança, seja uma pessoa especial. Versículo 21 e último dessa manhã: a desventura persegue os pecadores, mas o justo será galardoado. Serão galardoados com o bem. É inevitável. A maneira como Matthew Henry ele comenta esse versículo: a desventura persegue os pecadores. Quão inevitável é a destruição dos pecadores. A ira de Deus os persegue, e todos os terrores dessa ira. Ele vai dizer mais: além disso, os pecadores não têm uma cidade de refúgio a qual possam fugir. Eles tentam escapar, mas é inútil. Ele diz: aquele a quem Deus persegue certamente vai ser alcançado e destruído. Podem até prosperar por um tempo e até mesmo sentir segurança, mas a sua perdição não dormita a despeito do que tentem fazer. Agora, quando ele diz: percebam, se aterrorizem com isso, mas percebam que maravilha, o galardão que é dado ao crente, o presente, a graça em favor do crente. Quão irrevogável é a felicidade dos justos. Irrevogável. Você vai ser feliz sempre. O Deus que não mente determinou que os justos serão galardoados, serão presenteados com o bem. Prestem bem atenção. Eles serão abundantemente recompensados por todo o bem que fizeram e por todo o mal que sofreram neste mundo. Embora a recompensa não venha rapidamente, virá no dia do pagamento, no mundo da retribuição, e será uma abundante recompensa. Essa é a nossa esperança. Aguardem das mãos do Senhor bens, presentes. Se você procede bem segundo a vontade do nosso Senhor. Queridos, tudo isso que nós vimos, como já disse desde o começo, não apenas como um padrão moral, não apenas como uma conduta educada, mas veja, muito além disso, o Pai quer apontar para Cristo. O conceito de prosperidade, o conceito de justiça, o conceito de retidão da Bíblia inteira aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. João, em sua primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 3, ele diz, a partir do versículo 3, do 3 ao 6, 1 João 2, do 3 ao 6, ora, sabemos que o temos conhecido por isto. É interessante, irmãos, dá vontade de pregar só nesse texto. João vai dizer duas coisas. Ele vai dizer: sabemos que temos conhecido por isso, e sabemos que estamos nele por isso.
João, ele faz aquilo que eu tenho uma agonia enorme, de querer que vocês entendam, de querer que a igreja entenda. Entenda se você conhece a Cristo. Entenda se você permanece nele. Entenda se você é crente. Veja, 1 João capítulo 2, versículo 3 ao 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Deixa eu ser prolixo no sermão. Os mandamentos, temos os 10. Todo pecado que você comete, que eu cometo, está atrelado à quebra de um desses 10 mandamentos. Deixa eu exemplificar como Cristo exemplificou. Tá bom? Porque se eu falar aqui sobre o 4º mandamento, não creio assim, ignorância infernal, ímpia. Mas deixa eu ser radical com o exemplo de Jesus Cristo. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Deixa eu dizer o que é que está implícito aí. Deixa eu dizer o que significa quebrar esse mandamento. Se você olhar para uma mulher de maneira impura, você já adulterou. Cristo que está dizendo, veja, essa igreja ela é muito radical, porque eles guardam os 10 mandamentos. E você, eu guardo 9 só. Tem um que Deus disse, não precisa mais. Que o seu pastor, talvez com a melhor intenção do mundo, seu professor, pela ignorância dele, ou talvez pela impiedade dele, ele debocha de um dos mandamentos e diz para a igreja guardar os 9. Mas veja, vamos lá, não estou pregando sobre o 4º mandamento. Veja, deixa eu usar o exemplo de quem é radical, para você ir discutir com ele, para você desobedecer a ele e continuar na agonia e na tristeza da sua vida. Você ouviu o que foi dito? Não matarás. Eu, contudo, digo, se você odiar a seu irmão, você já matou, você quebrou esse mandamento. Então, meus irmãos, todos os mandamentos que vocês cometem, todos estão atrelados à quebra de um desses mandamentos. Aí, João, então, inspirado por Deus, como um vento que sopra na vela do navio, dizendo para onde é que o navio vai, empurrando o navio para onde o vento quer que vá. Deus soprou no coração dos homens para que eles escrevessem a sua palavra. Então, João, inspirado por Deus, ele diz assim, é isso que vai testificar se vocês conhecem o Senhor Jesus Cristo, se vocês guardam os seus mandamentos. Não guarda, não conhece. Você formula os seus mandamentos, você vai sair daqui dessa manhã e você vai formular os seus mandamentos, você serve a Lúcifer, a Satanás, ao diabo que é adversário. Quando você sai daqui e você ajeita e você adapta, você tem que ir e discutir com Deus e dizer, Deus, eu não suporto guardar os teus mandamentos. Porque por mais que você não diga com a boca, você está vivendo isso. E é isso que o Pai está falando aqui para o Filho em Provérbios. Procedimento. Lá no mandamento diz, meu filho, nem o teu servo, nem a tua serva, mas eu acho que pode, que não tem nenhum problema. Por onde você deduz que pode quebrar esse mandamento? E que você pode viver esse mandamento desse jeito? Por onde você deduz? Pela palavra do seu ídolo, pela palavra do seu Deus, que é Satanás, e não o Senhor Jesus Cristo. Ele deu a sua palavra, e veja, Ele deu a sua palavra a você, Ele oferta nessa manhã a sua palavra, em sua graça, e diz, guarda os meus mandamentos. E aí você vai ter certeza se você é um crente ou não. Você vai ter certeza se o seu procedimento está correto. Irmãos, mas João, ele pega muito pesado. João também é muito radical como o Senhor Jesus Cristo. Ele é muito duro. E depois eu queria que vocês conversassem com Deus
dissesse, Deus, isso é muita dureza. Veja que coisa tão difícil de se dizer. Versículo 4, 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Isso não é coisa que se diga, não. Não diga isso no púlpito, não, rapaz. Então eu vou ler, irmãos. Eu não vou dizer, não, que vocês são mentirosos. Eu não vou dizer que eu sou mentiroso, não. Deixa eu ler para vocês. Aqueles que dizem, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Continuando. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Eu quero tanto o amor de Deus sobre minha vida, vai estar sendo intensamente, veja, brilhando intensamente, aperfeiçoando em você o amor dele. Aí João vai dizer, nisto sabemos que estamos nele. Sabemos que o temos conhecido por isto, e nisto sabemos se estamos nele. Que maneira é? Se eu pode fazer uma exegese, traduz para mim, que eu nunca entendi isso. Deixa eu ler. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ir após o Senhor Jesus Cristo, seguindo piamente as suas pegadas, as sendas que se fizeram, eu vou após elas. Andar como ele andou. O que o Pai está falando aqui em Provérbios capítulo 13, nesses versículos. E aí, queridos, 1 Pedro ainda não, tá? Vou ler 1 Pedro agora. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14. E a gente encerra. Prestem bem atenção. Eu falei se ainda encerra para talvez, se teu ouvido estiver tapado, você escute pelo menos isso com atenção e você seja salvo e você se converta. Veja, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. É o último versículo, escuta esse, pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, escuta esse. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Se ele chamou você, você tem que ser transformado em seu procedimento completo, porque está escrito. Então ele vai pegar Levítico 11, versículo 44 ao 45, e Levítico 19, 2, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Seguindo o versículo 17 até o 21, acompanhe comigo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmãos, vejam só. De novo, se vocês invocam como Pai, aquela figura do Pai aqui de Provérbios, aquele que sem acepção de pessoas, veja, não somente judeu, veja, você pode se tornar um filho de Deus hoje, mas ele julga cada um segundo as suas obras. Se é assim, meu irmão, ele vai dizer: portai-vos com temor durante o tempo em que você vive essa vida aqui, durante o tempo da sua peregrinação, com temor. Versículo 18, sabendo que não foi, veja agora a obra de Cristo, veja, despreze isso, meu irmão e minha irmã. Despreze isso essa manhã e receba a condenação certa na sua vida. Aquilo que no começo nós vimos que está assegurado, a proteção de Deus, veja, e também a sua perseguição. Sabendo que não foi mediante essas coisas corruptíveis como prata ou ouro que você foi resgatado do seu fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós,
por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam não em vocês, não em justificativa própria, não em justiça própria, não crê em você mesmo, mas esteja em Deus. Meu irmão e minha irmã, o nosso viver diário, o nosso procedimento, a nossa vontade, inclusive, de vir à igreja adorar, meu compromisso, veja, é inegociável, seja do culto, ou seja no meu cotidiano diário. Durante o tempo da minha peregrinação, de tudo que o pai falou aqui para o filho em Provérbios, dos benefícios, eu vou me comportar na presença de Deus com temor. Veja, não foi por nada valioso que eu resolvi proceder assim. Porque se eu fizer assim eu vou ter uma recompensa, prata e ouro. Nada nesse mundo vai fazer você mudar a sua conduta. Mas o sangue de Cristo, mas o sangue do Cordeiro. Veja, nessa manhã, isso é ofertado a você, para que você se agarre a isso, para que você seja salvo. Não vou falar isso não, salvo pelo sangue de Cristo, pela obra redentiva, pelo sacrifício substitutivo de Cristo. Veja, você pode não proceder mal mais, mas proceder bem, caminhando após Cristo. Que você se agarre nisso com o maior presente, com a maior fortuna da sua vida. Veja, não tente obedecer regrinhas evangélicas. Ame ao Senhor Jesus Cristo. Ame a Cristo, conheça Ele e permaneça nele. Amém? Que o Senhor os abençoe, queridos. Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos